Olá, boa noite a todos. Como vão? Hoje, minha primeira live pela Revtech. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por vocês virem assistir. Renata, boa noite. Edson, boa noite. Kátia, boa noite. Dalva, gente, muito obrigado por vocês terem vindo para falar desse tema tão importante, né, que é reaprender a aprender. Então, para quem não me conhece, eu sou Andressa, eu sou bióloga, mestre em biotecnologia e estou fazendo um doutorado em biotecnologia também. Sou cofundadora do projeto Revtech, que tem por objetivo revolucionar as pessoas para as novas tecnologias. E diante dessa revolução, dessa quarta revolução industrial, que tem sido tão profunda que tem alterado a nossa maneira de consumir, nossa maneira de se relacionar e de pensar, e acaba sendo necessário que a gente também mude, não é mesmo? Então, tem acontecido várias coisas e as pessoas não têm se adaptado de forma adequada, assim, de forma tão fluida. Por isso a gente veio com essa ideia, porque o projeto Revtech tem como pilar principal da indústria 4.0 pessoas, porque sem pessoas a gente acredita que a tecnologia ela não funciona. A tecnologia, a indústria 4.0 está para servir a gente, então precisamos nos adaptar, precisamos nos adequar a isso. E o aprendizado ele tem caído cada vez mais, a gente tem levado menos tempo para poder aprender as tecnologias. A depreciação do conhecimento caiu para 5 anos. Antes, você aprendia uma coisa na sua faculdade, lá no início, e no final dela, tudo bem, aquilo já era usado. Hoje, o que você aprende na faculdade, no final da sua faculdade, já caiu em desuso, já tem novas tecnologias, já tem coisas muito mais avançadas para poder você utilizar. E por isso, a gente trouxe esse tema e trouxemos uma pessoa mais do que qualificada para poder falar sobre esse assunto, que é o Dr. Lucas Jacques. Muito obrigado, Dr. Lucas. O Dr. Lucas é neurocientista e vai falar. Ele mora na Alemanha, trabalha, e também vem trazendo um projeto pelo mundo falando sobre o aprendizado, a adaptação das pessoas em relação a isso. Levando a conhecimento e a possibilidade de ser uma pessoa melhor, né? Então, vamos falar, né, com o nosso convidado, o Dr. Lucas. Muito obrigado mais uma vez por liberar esse tempinho com a gente. E conta pra gente um pouquinho da sua experiência e como é que funciona o aprendizado na nossa cabeça. E boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado aí, o Projeto Revtech, Andressa. Obrigado aí pelo convite, muito bom estar aqui junto com vocês, falando sobre esse assunto, né, que na verdade eu sou um apaixonado por esse assunto, né, eu trabalho mais focado assim na educação desde sempre, né, mesmo eu durante a minha formação acadêmica, eu tá muito presente em laboratório, pesquisa em laboratório, mas em paralelo eu sempre desenvolvi projetos dentro de sala de aula, eu dei aula durante 8 anos da minha vida. E eu falo que eu comecei a dar aula na minha adolescência, né? Meu primeiro trabalho, Andressa, foi professor. Caraca, sério? Quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe chegou e falou comigo assim, que eu sempre fui estudioso, né? Sempre gostei de estudar, sempre fui curioso. Aí minha mãe chegou e falou assim para mim: pô, Lucas, eu preciso que seu irmão mais novo faça uma aula de reforço, você não conhece ninguém para dar aula para ele não, ele está com dificuldade nas matérias. Aí eu falei, eu conheço uma pessoa ali, ela cobra R$ 50 por mês. Isso há 15 anos atrás, né? Ela cobra R$ 50 por mês. Aí eu falei assim, mas eu posso fazer por 30. Aí eu
comecei a dar aula com 13 anos de idade para o meu irmão, R$ 30 por mês. Isso é que é uma mente empreendedora. É uma mente empreendedora desde cedo, né? Eu já estava empreendendo já com minha mãe. E aí minha mãe falou, tá bom, porque é bom que você vai ajudar seu irmão, você vai estar junto com ele, R$ 30 para mim tá bom, ele vai pagar 50. Aí verdade. ficou bom para todo mundo. Aí eu comecei a me apaixonar mais ainda pela educação, né? E a educação realmente não é clichê falar que a educação muda o mundo, né? Que a educação é que vai fazer a gente se adaptar a essas mudanças, né? Isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, nessa mudança na tecnologia, essa mudança na indústria, essa mudança nas pessoas, né, que vão gerar todo esse contexto. E aí eu fui estudando cada vez mais. Aí no meu doutorado que eu aprofundei mais esse conhecimento, né? No doutorado eu fiz doutorado em biofísica e dentro do Instituto de Biofísica da UFRJ, né, tem um campo da neuroeducação e neurociência. E aí eu comecei a me especializar, a estudar mais sobre a neuroeducação, de como funciona o nosso processo de aprendizagem no cérebro, como o nosso cérebro aprende, como o nosso cérebro armazena conteúdo, armazena informação. E isso foi, assim, me levando, né, cada vez mais a gostar desse assunto. Aí eu participava de um projeto que ia nas escolas falar sobre o Museu do Cérebro. A gente levava o Museu do Cérebro, fazia atividade com as crianças, atividade com os adolescentes, né? Também com os professores, algumas coisas. E aí, agora eu comecei meu projeto individual, né? Eu estou aqui na Alemanha, mas eu vou 2, 3 vezes ao ano ao Brasil, desenvolvendo esse projeto que eu denominei Neurociência Transformando a Educação. Aí eu vou nas escolas falar sobre essa transformação, né, que a gente precisa ter na nossa mente primeiro, para depois mudar a nossa cidade, para mudar nosso estado, para mudar nosso país. Para fazer a diferença, né? Fazer a diferença. E não é diferente na indústria, né? É muito paralelo a educação na escola com a indústria, porque a gente só estuda porque a gente precisa trabalhar, não é verdade? A gente não estuda só para aprender. A gente estuda porque a gente precisa se preparar para o mercado de trabalho. Na verdade, a gente precisa estudar, se capacitar, porque a gente vai conseguir um emprego depois. Não adianta você só estudar por estudar, né? A gente precisa estudar. Isso tem um fim, né? A gente termina a escola com a finalidade de conseguir um emprego. E aí entra a questão da gente reaprender, né? Essa questão que a Andressa falou sobre o conhecimento ter uma validade agora de 5 anos, isso é muito interessante, porque a gente aprende as coisas e isso perde a validade. Depois de 5 anos deixa de ser verdade 100%, ou então vem outra coisa nova, melhor, e a gente acaba ficando atrasado. E isso tudo a gente precisa mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito de enxergar as coisas, mudar a nossa forma de reagir, né, às coisas que acontecem. A gente é muito passivo. A gente espera as coisas acontecer para depois fazer. A gente tem que inverter isso. Aí entra essa questão de reaprender, né? Porque quando a gente é criança, a gente está aprendendo muita coisa. Na nossa fase de adolescência, a gente aprende muita coisa. Mas isso agora precisa mudar, né? A gente precisa entrar num ciclo de desaprender para reaprender. E aí que o bicho começa a pegar, né? Aí as coisas ficam mais difíceis, não é tão simples. Essa live aqui vai ser um pontapé inicial aí para vocês começarem a investigar um pouco mais o que vocês precisam desaprender, reaprender, para a gente poder ir trabalhando isso com o passar do tempo. A live vai ser boa para vocês entenderem muita coisa, mas ainda vai ser pouco, né? Perto do que a gente tem para falar. Exatamente. E é muito interessante, assim, também para o pessoal que está assistindo, porque nós somos uma máquina perfeita. Nós temos nós temos uma capacidade que nós desconhecemos. E muitas vezes nós mesmos nos limitamos. Por isso que é interessante a gente abrir a mente, né, para entender que tudo que a gente faz, que a gente se limita, somos nós mesmos que estamos nos limitando. Porque o nosso cérebro, tudo que você já viu alguém fazendo, você também é capaz de fazer. Então, na nossa cabeça, na nossa mente, existe a possibilidade de você dominar
os seus pensamentos, os seus sentimentos, para você atingir os objetivos que você tem, de você aprender, de você percorrer um caminho para chegar no seu objetivo. Porque é fácil. Porque, por exemplo, emagrecer. Todo mundo sabe que para emagrecer é fazer dieta e exercício. Mas por que nem todo mundo consegue? É simples, porém não é fácil. Por que não é fácil? Porque dentro de nós, na nossa cabeça, a gente tem essas limitações. Não, é interessante você falar isso. Desculpa te cortar. Não, pode falar. É porque a gente fala muito hoje em dia, né, que nunca teve tanta informação, a gente tem tanto acesso à informação. Hoje em dia, você no Google, você busca tudo que você quiser. E a informação, ela tá aí para todo mundo. Mas a informação não basta de nada, não vale de nada a informação. Se você não colocar em prática essa informação, se você não absorver isso e botar em prática, não adianta de nada. Aí tem uma historinha que eu achei muito interessante. Aí a pessoa pergunta assim, mostra um tomate, né? E pergunta, o que é isso aqui? Ah, isso é um tomate. O que o tomate é? O tomate é uma fruta. Tomate, para quem não sabe, né? Acho que todo mundo sabe, né? Tomate é uma fruta. E aí, saber que aquilo é um tomate é informação. Saber que o tomate é uma fruta é conhecimento. Conhecimento é diferente de informação. E depois entra a sabedoria. A sabedoria é você saber que o tomate é uma fruta e não colocar o tomate na salada de fruta. Não é verdade? Isso é a sabedoria. Você ter informação que exercício emagrece, que dieta emagrece, isso todo mundo tem. Todo mundo sabe, não vou beber Coca-Cola, não vou comer fritura, mas tem um monte de gente aí que sabe e não faz nada com isso. Não consegue pegar o conhecimento e aplicar a sabedoria na hora de decidir, né? Não, vou abrir mão para poder ter um corpo mais saudável, para emagrecer, para ter mais saúde, né? Entre outras coisas, né? E até na inteligência, na verdade, né? A alimentação, o exercício físico ajuda muito na inteligência, porque a Andressa começou perguntando aí como faz para aprender, né? Como funciona o nosso cérebro, a aprendizagem. E assim, a gente tem 100 bilhões de neurônios aproximadamente, né? Então, 100 bilhões de neurônios que todo mundo tem. Foi isso que a Andressa falou, todo mundo tem as ferramentas, os componentes necessários para desenvolver a mente, né? A diferença são as conexões neurais que a gente estimula, né? A gente precisa estimular novas conexões neurais. E uma das coisas que estimula as conexões neurais é o exercício físico, é a alimentação saudável, é a alimentação balanceada, é você dormir 8 horas por dia, dormir bem. Então, assim, tem alguns fatores simples que ajudam no nosso desenvolvimento mental e ajudam na nossa melhora cognitiva, né? Para a gente aprender e preparar a nossa mente, um ambiente favorável a receber as informações, gerar conhecimento e traduzir isso em ações através da sabedoria, né? Exatamente. O Anderson está falando aqui que é importante frisar que a quarta revolução não impacta somente a indústria. Exatamente. As pessoas, infelizmente, ainda têm na cabeça que indústria 4.0 é lá, é a fábrica, é a indústria, mas não. Indústria 4.0 é todo um conceito que está mudando comportamento, sentimentos e ações de todos, desde a indústria até o dia a dia das pessoas. Hoje, ninguém faz mais nada sem o smartphone. Isso é um dos sintomas da revolução que está acontecendo. Houve uma mudança exponencial. Hoje a tecnologia está ficando mais barata, hoje o acesso às tecnologias está sendo mais fácil e as empresas estão substituindo a mão de obra humana por tecnologia. E o que faz com que as pessoas precisam se adaptar, porque daqui a alguns anos, mais da metade dos empregos que existem hoje não vão existir futuramente. Não. Então, indústria 4.0 não é só a indústria lá do carro, que fabrica o carro, que fabrica coisas grandes, não. Indústria 4.0 é o seu dia a dia, é o dia a dia de pessoas comuns. Porque hoje, se você parar para observar, não tem mais. Já estão substituindo as atendentes por totem de atendimento. Então, o que vai ser das atendentes depois? O que vai ser
futuramente teremos carros autônomos. O que vai ser dos motoristas depois? Essas pessoas vão precisar ter essa flexibilidade em aprender para poder se reinserir no mercado de trabalho que está se modificando cada vez mais. Vemos também que, por exemplo, o Uber hoje é uma modalidade de emprego do mercado 4.0. Por quê? Você não precisa ter vínculo com uma determinada empresa. É só você ter a sua carteira de trabalho, o seu carro, pegar e ir fazer o trabalho, e trabalhar. Então, as pessoas vão precisar se adaptar a isso também. E como o Lucas estava falando, a nossa cabeça ela é capaz de aprender, de se adaptar, e depende de nós. E eu tenho uma pergunta: por que as pessoas têm tanta dificuldade em reaprender? Por que tem esse bloqueio? Então, essa eu acho que é uma questão muito séria e difícil de ser trabalhada, né? Porque, na verdade, a informação que a gente cria, a gente vai enraizando na nossa memória, né? Então, assim, o nosso cérebro é composto por várias zonas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é aula de neuroanatomia, mas, assim, temos diversas áreas no nosso cérebro. Tem a área responsável pela visão, a área responsável pela audição, a área responsável pelo nosso movimento, né? Pela nossa memória, e elas estão interligadas de certa forma. E quanto mais a gente aprende algo, quanto mais a gente assimila algo, mais enraizado fica. Então, assim, para a gente desaprender e esquecer que isso é uma verdade, começar a ver outra coisa como verdade, isso precisa ser um processo demorado, não é um processo rápido. Hoje eu acredito, hoje eu gosto de vermelho, vermelho é minha cor favorita. Não é fácil você chegar e falar, não, mudei, agora minha cor favorita é azul. Mas você já tem um monte de objeto na sua casa vermelha, você já tem um monte de roupa vermelha, aí você, não, minha cor favorita é azul. Mas você já está em todo um contexto, entendeu? Todo enraizado na sua mente, no seu campo, na sua vida, que é azul, que é vermelho, que é mais bonito. Para você mudar para o azul, você vai ter que começar a comprar um monte de coisa azul, trocar a decoração da casa. Então, assim, é um processo que vai acontecendo e a gente tem que estar preparado para isso, aberto para isso, né? Quando a gente está aberto para a mudança, a gente começa a facilitar isso. A gente começa, não, ou eu gostava de vermelho, mas agora eu gosto de azul, não tem problema. E aí você vai começando a aceitar essas mudanças, tirando algumas coisas desse campo, aí botando outras novas. E uma coisa legal que eu sempre falo é que a mudança na nossa mente não é uma cirurgia, que vem lá o médico, tira a coisa nova, a coisa antiga e bota a coisa nova. As nossas crenças novas, elas vão tomando lugares junto das antigas. A nossa memória continua lá, a informação continua lá. E fica tomando conta junto da nossa mente, né? Fica do lado das antigas essas coisas novas. Então a gente precisa fortalecer essas crenças novas, reafirmar, né? Falar, divulgar, conversar com o máximo de pessoas, ler livros, buscar informações, porque aí vai reforçando aquela aprendizagem e vai abafando aquela antiga, né? Então, assim, existem formas e formas de você abafar a antiga e gerar uma nova. Mas a gente precisa ter contato com essas novas informações e buscar sempre saber que as coisas não são verdade para sempre, né? Tem até um caso do Cisne Negro, né? Tem um livro do Nassim Taleb, que é o Cisne Negro, e ele fala lá dentro do livro que antigamente só existia cisne branco. Se falasse cisne, era cisne branco, porque não existia cisne negro. E aqui na Europa, né, os europeus, na Idade Média, sei lá, quando estavam começando as embarcações, né, quando estavam começando as navegações pelo mundo, e aí eles chegaram na Austrália, se eu não me engano, e viram um cisne negro. E eles falam assim, cisne sempre foi cisne branco. Isso era uma verdade absoluta. E quando, a partir do momento que eles viram um cisne negro, aquela verdade acabou. Não, agora a verdade é que existem cisnes brancos e negros, não existem só cisne branco. Então, um evento só pode acabar com uma verdade. Mesmo que você veja 10 milhões de cisne branco, se você vê um negro, acabou aquela verdade que só existe cisne branco, ela morre. Então, assim, a gente precisa estar aberto, porque a gente não conhece tudo, né? Se a gente não conhece tudo,
a nossa verdade ela vai mudar algum dia. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana, que ela fala assim: doutor, poderia falar um pouco sobre inteligência emocional e como podemos desenvolvê-la desde a infância? Obrigada, Ana, pela sua pergunta. E aí? Então, aí acaba dependendo muito dos nossos pais, né? Para essa questão da infância, né? Depende muito dos nossos pais, da nossa criação. Eu posso falar por mim e comparando com a minha esposa, né? A gente teve criação totalmente diferente. Criação totalmente diferente mesmo. Eu vejo muito isso hoje, porque minha criação foi uma e a dela foi outra. Eu sempre fui... Também não sei se é pelo fato de ser homem também, né? Minha criação foi muito independente. Minha mãe sempre deixava, ela me encorajava. Eu ia para a praia com 6 anos de idade e já entrava na praia sozinho. Meu pai sempre me encorajava, deixava. Saía já com 12 anos, já saía sozinho. Chegava mais tarde em casa. E ela já é diferente, né? Ela já era mais presa, a mãe dela não deixava ela fazer, a mãe dela botava medo nela, porque a mãe dela também tem medo, então ela colocava medo nela. Ah, não pode isso, não pode aquilo. E assim, isso vai muito da nossa criação, né? Para mudar isso, aí já entra a questão da gente reaprender nossos conceitos, né? Saber a origem das coisas. A inteligência emocional hoje, que é muito falada, né? E é muito importante para a nossa sociedade na indústria 4.0, porque a gente precisa se relacionar com pessoas. Por mais que a gente vai falar de tecnologias, de máquinas, sempre vai ser relacionamento de pessoas com pessoas. Então, a base da indústria 4.0 não é a máquina, a base são as pessoas. As pessoas servindo pessoas através de máquinas, mas sempre vai ser pensando nas pessoas. E a gente precisa ter essa inteligência emocional para se relacionar, né? Porque a gente tem até o livro mais famoso, né, de inteligência emocional, do Daniel Goleman, que fala sobre isso, né? Que você pode ser ter um excelente currículo, você pode ter um currículo excepcional, tirar 10 em todas as provas, mas se você não souber se relacionar com outras pessoas, dificilmente você vai ser líder, dificilmente você vai conseguir crescer na empresa, se desenvolver. Quando outra pessoa que não tem um currículo tão bom, mas sabe se relacionar, sabe se posicionar, sabe aceitar as diferenças, sabe aceitar crítica e criticar de forma correta, criticar as pessoas de forma sábia, tendo inteligência emocional para não se deixar levar pela raiva, pela intolerância. Esse cara, mesmo com um perfil, um currículo não tão bom, ele vai sair na frente. Porque sempre a base vai ser pessoa a pessoa. Exatamente. E tem uma frase que eu ouvi: pessoas são admitidas, hoje, né? Pessoas são admitidas pelo currículo, né, pelo conhecimento, e são demitidas pelo comportamento. Mas na indústria 4.0, nessa revolução que está acontecendo, as pessoas vão ser admitidas por habilidades e atitudes, não só conhecimento mais. Porque foi o que você falou. Não adianta mais a pessoa saber todo um conteúdo se ela não sabe aplicar, se ela não sabe lidar com as pessoas, se ela não sabe como atuar na sua área. Então, a tendência é cada vez mais esse mercado ser restrito, onde a pessoa vai trabalhar usando o pensamento crítico, e pensamento crítico vai ser cada vez mais uma habilidade que vai ser adquirida não, como é que fala? Requerida pelo... vai ser um pré-requisito. E pré-requisito para os novos empregos. Uhum. Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Gente, voltando a essa questão da inteligência emocional, eu acho engraçado, né? Que muito se fala sobre sair da caixa, né? A gente precisa sair da caixa, a gente precisa ter mente aberta. E, na verdade, falando sobre a infância, né, você comentou, a gente cresce, a gente nasce fora da caixa. O sistema que vai colocando a gente dentro da caixa, né? A escola vai colocando a gente dentro da caixa, os nossos pais vão colocando a gente dentro da caixa, essa cobrança de tem que fazer faculdade, essa cobrança que tem que tirar nota boa, essa cobrança, sei lá, várias cobranças, né, que vão surgindo e acabam fazendo a gente ficar dentro da caixa. E aí agora, botaram a gente na caixa o tempo todo, agora cobram pra gente sair da caixa.
E assim, não sei se Exatamente. tem algum pai aqui, né, de filho de criança pequena, ou de adolescente também. O papel do pai é não botar o filho dentro da caixa, é criar ambiente, criar condições para ele ter uma cabeça aberta, para ele ser uma pessoa de bom relacionamento, uma pessoa que não tira nota, não é cobrar que ele tire notas boas, cobrar que ele saiba se relacionar, que ele saiba se posicionar, que ele saiba se comunicar, né? Não usar a internet só para ficar ali jogando, mas usar a internet para coisas boas, para aprender, conhecer pessoas do mundo todo. E assim, a gente tem que estar fazendo a nossa parte, né? Não adianta cobrar do governador, do presidente, de ninguém. É a gente que vai fazer essa mudança na gente. E a gente pode contribuir com outras pessoas. E aí a gente vai tendo Exatamente. essa troca, que o network é muito importante, né? Exatamente. E outra coisa interessante é que a gente não tem como controlar como o nosso filho vai ser quando crescer. Não existe isso. A gente vai dar subsídios para que ele monte a própria personalidade. A gente vai ensinar o que a gente acredita que seja o melhor caminho, mas ele que vai tomar a decisão do que fazer. Eu já ouvi uma história uma vez de um pai que tinha 2 filhos. E o pai bebia. E filhos gêmeos. Aí os filhos cresceram. Um dos filhos bebia, passou a beber muito. E o outro jamais chegou perto de uma bebida. E perguntado para um, por que você bebe? Aí ele fala, porque meu pai bebia. E o outro, por que você bebe? Porque meu pai bebia. Não, Então, porque você não bebe, né? por que você não bebe? Porque meu pai bebia. Então, A vai da mesma. interpretação Uhum. de cada um sobre aquilo que a pessoa vive. Não tem como você controlar. Você pode ensinar o melhor caminho, mas você também precisa deixar em aberto para que a criança crie as próprias habilidades. Pensamento crítico, habilidade de conversar, de dar opinião, porque muitos pais mandam a criança calar, não, fica quieto, cala a boca, e não Uhum. deixa. E E vai quando a pessoa... bloqueando. Isso, vai bloqueando a criança. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se quiser, pode ir acrescentando alguma coisa aí. Eu vou tentar botar aqui uma imagem. Você comentou no começo sobre essa questão da internet, né? De como vai a tecnologia, a informação está avançando e como a gente precisa estar conectado, né? Vou jogar aqui uma imagem que eu achei muito interessante. Calma aí, não é essa. Foi aí, tá? A imagem de 2019 com o Sim, gráfico. sim. Sim. Aí, assim, em 60 segundos, no mundo, olha só quantas pessoas interagem com essas plataformas. 1 milhão de pessoas fazem login no Facebook durante 60 segundos. Em 1 minuto, cara, Tá. 18 milhões. Peraí, rapidinho. Tá aparecendo um vaso. Ah, tá. Não, porque eu queria botar então outra coisa. Calma, deixa eu tentar jogar aqui. Pode botar na apresentação que eu acho que vai. Vou tentar jogar a imagem aqui na apresentação, então calma aí. Peraí, deixa É eu que ver aqui mais. O pessoal tá comentando aqui. Unir as crenças novas turbinando a gestão do tempo. O Marco comentou. Deixa eu ver. Edson, por favor, fale da relação indústria 4.0 e transformação digital. Bom, Edson, no caso, a gente está falando aqui sobre o comportamento das pessoas em relação à indústria 4.0, a toda essa mudança. Então, a gente tem várias fontes aí falando que boa parte das empresas, são só 2% das empresas no Brasil tem indústria 4.0 implementada e muitas estão com o intuito de implantar. Porém, ter a indústria 4.0 não é só ter os pilares, a tecnologia, não é fazer uma transformação
no sentido de tecnologia, mas também no sentido de gestão e pensamento, que é o que a gente está falando aqui, que as pessoas precisam reaprender a aprender, para que a transformação digital, que a indústria 4.0 faça sentido. Não sei se ficou claro. Porque as pessoas que vão fazer isso, né? Não adianta chegar agora uma norma e querer implementar essa indústria 4.0, vamos fazer e acontecer. Se as pessoas não estiverem preparadas, não adianta, entendeu? Isso que precisa é essa mudança de mentalidade, de pensamento, para quando as coisas começarem a acontecer, todo mundo está preparado, né? Então a gente precisa se preparar para essas mudanças. Exatamente. A imagem está aparecendo. Sim, bota bola. Bota para apresentar. Tá para apresentar aqui, não tá aparecendo, tá pequeno? Não, tá aparecendo o seu PowerPoint. Eu botei para apresentar, então não foi. Calma, deixa eu ver. Foi agora? Acho que agora, não sei, peraí. Ainda não. Não. Enfim. Mas é só para mostrar, então vamos voltar lá, porque então não funciona muito bem aqui. Para mostrar como que em 60 segundos, com a quantidade de pessoas que entram, né, estão na internet, nas diversas plataformas, né? Então o mundo está acontecendo, está vivendo na internet. E a gente precisa usar isso a nosso favor, né? A gente precisa usar isso, a indústria precisa usar isso ao favor, e a gente, como pessoa, também não dependemos disso, né? Exatamente. Nós dependemos disso. Hoje, por exemplo, eu fui num evento da Google de marketing digital, que teve aqui no Rio, e 96% das pessoas fazem pesquisa no Google antes de comprar. Então, a tecnologia já mudou o nosso comportamento. Hoje, a gente, dificilmente alguém vai para um lugar desconhecido sem utilizar o Waze, o Maps ou alguma dessas plataformas. Então, deixa eu pensar aqui. Cara, temos tantas mudanças acontecendo. Por que essas pessoas assim têm essa crença? Como fazer para reaprender e se adaptar de forma mais fluida? Qual o conselho que você daria para as pessoas em relação a isso? Porque eu penso que as pessoas que dão o valor, nada tem valor. A gente que dá o significado, o valor para determinada coisa. Mas que conselho você daria para as pessoas que estão assistindo para poder se adaptar, para poder, de forma fluida, não sofrer tanto com essas mudanças? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que a gente quer para o nosso futuro, né? O que a gente quer para a nossa vida. Quando a gente tem uma noção do que a gente quer, a gente começa a tomar decisões mais fáceis, né? Tudo é baseado nas nossas decisões. E a gente precisa tomar decisões diárias. E quando a gente toma uma decisão, a gente abre mão de todas as outras. A gente costuma pensar que são dois caminhos, né? Eu vou para cá ou para lá. Não, isso é mentira. Quando a gente vai para um caminho, a gente não abre mão de um outro caminho. A gente abre mão de dezenas, de milhares de outros caminhos. Então, assim, não dá para você ter tudo. A resposta é essa. Não dá para você ter tudo. Você precisa decidir o que você quer e aí manter todas as outras decisões coerentes com essa sua decisão. E aí sim você começa a facilitar a sua vida. Quando eu tinha 15 anos, eu falei para minha mãe que eu ia morar sozinho. Eu falei, mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou morar sozinho, porque eu já vou ser maior de idade, eu vou morar sozinho. Ela começou a chorar, ficou desesperada, porque mãe nenhuma quer filho saia de casa. E ela falou, você não gosta de mim, não quer morar comigo. Mas eu falei, não, eu vou morar sozinho, eu quero minha independência, eu quero amadurecer. E eu fiz de tudo a partir dos 15 anos para estudar, para passar para a faculdade e poder morar sozinho. E assim foi, eu estudei, me dediquei, porque eu queria morar sozinho, então eu passei para a faculdade e consegui morar sozinho. Com 18 para 19 anos eu fui morar sozinho. E aí quando eu passei para a faculdade, eu já botei outro desafio. Falei, agora eu quero morar fora do país. Isso eu tinha 19 para 20 anos. Quero morar fora do país. E eu vivi anos após anos fazendo de tudo para tentar sair do país, porque eu queria ter essa experiência. E eu não queria sair legal, nada contra, mas eu queria sair
ter uma experiência. E aí, depois de 10 anos, foram 10 anos batalhando, 10 anos estudando, agora eu consegui aqui, agora eu moro na Alemanha. Mas assim, foi uma decisão que eu tomei, que eu sabia onde eu queria chegar. E aí eu fazia tudo conforme aquilo, entendeu? Todas as minhas decisões eram baseadas naquilo que eu queria. E aí é onde entra essa questão toda, né? Para a gente ligar, fazer o link aí. A gente precisa compreender o nosso motivo de viver, né? Qual é o nosso motivo? A gente desfoca muito, a gente olha muito para o vizinho, a gente olha muito para os outros, a gente olha muito para o que estão fazendo e a gente esquece daquilo de quem a gente é, né? Do que a gente gostaria. E a gente precisa entender mais sobre quem nós somos. E aí, quando a gente entende quem nós somos, a gente consegue focar mais, a gente consegue se motivar mais, a gente acorda de manhã com maior motivação, a gente vai dormir mais tranquilo, a gente trabalha fim de semana se for preciso, e isso tudo vai revolucionando a nossa vida, porque vai abrindo a nossa vida para mudanças, mas as mudanças conforme a gente quer, entendeu? Porque mudar, todo mundo pode mudar, mas se a gente ficar mudando também de uma coisa para outra, fica igual um peru tonto, né? Uma galinha que fica ficando rodando e não sai do lugar. Porque mudar, a gente vai mudar sempre. A gente não pode ser a mesma pessoa do começo ao fim. E também a gente não pode ficar mudando também. O mundo está mudando, eu vou ficar mudando também, todo dia mudando. Então, os dois estão errados. Não mudar está errado, mas ficar mudando também constantemente é perigoso. Se você não ficar mudando em linha reta, né, em uma constância, você também acaba ficando para trás. Então, assim, é difícil você se adaptar às mudanças relacionadas à sua vida, entendeu? Se você não tem um propósito, se você não sabe onde você quer chegar, você vai ficar rodando em círculos, não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber aonde a gente quer chegar, saber o que a gente quer ser. E quando eu falo isso, eu não falo uma profissão. Eu quero ser isso, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Não, eu quero ser, igual eu falei, um exemplo, né? Eu quero ir para fora do país. Então, assim, eu botei uma meta e eu criava condições de trabalho, condições de ganhar um dinheiro para poder fazer com que eu ia para fora do país. Eu sempre tive o sonho de casar também. E, assim, eu fiz de tudo para poder casar. Difícil um homem ter sonho de casar. Então, assim, eu queria ter uma família. Meu sonho era ter uma família boa, uma família certa. Então, na minha adolescência, eu só tive, na verdade, uma namorada, que eu casei. Antes eu cheguei e tive um namorinho de 2 meses, mas nem conto. Eu falo que minha mãe, nem apresentei minha mãe. Mas assim, a primeira pessoa que eu namorei, eu casei. Porque eu sabia, não, eu vou namorar para casar, né? Eu não vou namorar para bagunçar, para poder ficar traindo, para poder nada. Então, assim, quando a gente tem foco, a gente sabe o que a gente quer, fica tudo mais fácil. Então, eu decidi namorar para casar. Então, eu namorei quando eu tinha 20 anos. A primeira namorada foi com 20 anos. Claro que antes dava uns beijos, né? Mas normal. Eu não queria namorar, porque namorar para mim era namorar para casar. Então, assim, eu namorei 6 anos. Não foi também assim, namorei e casei logo também. Namorei durante 6 anos para depois casar. E assim, foi coisas que a gente vai botando na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente vai adaptando as coisas àquele ponto, aquele lá na objetivo. Frente, né? Objetivo. A Renata Silva tá perguntando aqui. Eu tenho um filho de 7 anos e ele é uma criança completamente competitiva, não aceita perder. E tendo em vista essa revolução, toda essa mudança de mercado e tecnologia, sabemos que a competitividade tende a aumentar. Como posso trabalhar essa competitividade ao seu favor? Reverter para um ponto positivo, evitando problemas e relacionamentos interpessoal, por exemplo. Qual você daria para essa mãe? Eu também era muito competitivo. Eu sempre fui muito competitivo. Gostava muito de esporte, gostava muito de ganhar. Mas o que eu trabalhei na minha cabeça um tempo, né, no final da adolescência para a vida adulta, né, nessa mudança, é que, na verdade, para eu ganhar, não precisa outro perder. Na vida, na verdade, é o contrário. Para eu ganhar, eu preciso ajudar o outro a ganhar também. Então, assim, cada vez mais a indústria 4.0, ela tira a competição, ela faz mais essa junção, né? Porque cada vez mais as pessoas vão precisar uma das outras para poder gerar novas tecnologias, novas Exatamente. Muda, o cenário muda.
cenário Exato. muda. Então, assim, uma dica, né, para você começar a mudar é a cobrança também. Existe uma cobrança muito grande dos pais, do sistema, de que o filho tem que tirar notas boas, o filho tem que ser bom, o filho tem que, entendeu? Tem muitos tenques que, na verdade, não tem nada. Ele tem que ser educado, ele tem que respeitar o próximo. A criança ela é muito motivada por, vamos dizer, por brindes, né, por premiações, por parabenizações. Se você parabenizar seu filho toda vez que ele for responsável, toda vez que ele for educado, toda vez que se presentear ele, não por causa da nota, porque ele foi o melhor da turma, porque ele tirou nota boa, ou então porque ele ganhou alguma coisa, presentear ele por ele ser uma pessoa honesta, uma pessoa respeitada, uma pessoa que obedece os pais, e aí sim você vai começar, infelizmente a criança é assim, né? Você educa com incentivos. Ah, você vai ganhar agora 1 hora de videogame porque você foi obediente. E aí ele vai começando a entender que aquele é o caminho que ele precisa seguir, né? Entender a importância das coisas, o porquê, saber o porquê também é importante para a criança entender. Por exemplo, ele perdeu. Tá, ele perdeu, mas a outra pessoa ganhou. Ele tem que ensinar um pouco também a empatia É. para que ele fique feliz pelo próximo também, né? Uhum, com certeza. É uma característica dele. Essas coisas são realmente muito difíceis de, de ensinar, porque criança é assim, ela tem aquele jeito. Você precisa buscar, né? Claro, eu aconselho sempre buscar um profissional, um psicólogo, um pedagogo que te ajude a direcionar também a educação dele, mas não é ruim uma pessoa ser competitiva. É ruim ela não entender que existe um lado ganha e o outro lado às vezes perde. E tem que aprender que, mesmo você perdendo, você tem que tirar daquilo um aprendizado. Porque eu penso que quando a gente erra, a gente não erra, a gente só descobre uma nova maneira de não fazer aquilo. Uhum. Então, A gente aprende. exatamente. É mais ou menos essa, acho que a direção que seria legal passar. Então, é porque eu anotei algumas perguntas aqui, eu acho que eu vou passar para as perguntas do LinkedIn. O Anderson Clayton, meu sócio e marido, fez um post pedindo para o pessoal fazer perguntas sobre aprender a reaprender. E a Isabela Freire, não sei se a Isabela está online, ela perguntou quais as melhores opções para o futuro, mestrado, MBA, pós, para quem cursou engenharia de produção e procura inserção nos mercados avançados da indústria 4.0. O que você acha, doutor? Então, essa questão, a gente, não sei quantos anos, a Isabela, né, até, mas a gente, na nossa faixa etária aqui dos 25 aos 40, né, a gente foi ensinado que diplomas são bons, né? A gente foi ensinado assim. E essas coisas estão mudando. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê que o diploma importa menos e as nossas habilidades, as nossas competências, a nossa experiência fala mais alto, né? Então, assim, eu indico todo mundo que me pergunta sobre fazer um MBA, sobre fazer um mestrado, sobre fazer um doutorado, eu indico entrar primeiro no trabalho, encontrar uma empresa, estar dentro do trabalho e aí sim, quando você estiver dentro, você se especializar. Porque você vai se especializar naquilo que você já está fazendo. Se você está desempregado e quer algo, né, quer uma posição, se você se especializar em algo, você vai se fechar para todas as outras coisas. E num mundo que está mudando cada vez mais, se você se especializar em algo e daqui a pouco esse algo não vai existir mais, você vai ser um especialista em nada, né? Porque as coisas estão mudando, as coisas estão mudando. Como eu até esqueci de falar com a Andressa, a gente conversou um pouco antes aqui, ela falou sobre essa questão mudança dos desempregos, né? Que daqui a 20 anos, 10, 15 anos, 50% das profissões que existem hoje não vão existir. E eu fui aqui num país, Luxemburgo, aqui fica do lado da Alemanha, né? Um país pequenininho, Luxemburgo.
e lá eu andei num carro sem motorista, num ônibus sem motorista. E já está acontecendo. Então, quem é motorista... E como é que foi a experiência? Você ficou meio assustado? Ele Não, assim, dirige bem? Às vezes ele dava uma freada brusca, porque ele tem muitos sensores, né? Então, umas 2 vezes ele deu uma freada meio brusca. Mas assim, já está acontecendo, era um protótipo, né? Ela fazia um percurso pequeno, mas andava no meio da cidade, no meio dos outros carros, fazia a volta, e assim, já está acontecendo. Então, assim, da mesma forma que o motorista está com os dias contados, muitos empregos formais com engenharias dentro de, sei lá, diversos, né? Medicina, advogado, até advogado agora já tem computador, né? Um sistema que faz análise do processo e está substituindo o trabalho do advogado. Isso já existe. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito mais, na verdade, em entender o mercado, né? E a gente entende o mercado estando dentro do mercado. Então, quando você já estiver trabalhando, você vai entender muito mais aonde você deve se especializar, aonde você deve querer crescer para poder traçar, né, a sua caminhada profissional. Então, assim, a dica que eu dou é sempre essa. Procure um emprego, comece pequeno mesmo, comece lá de baixo, vai galgando espaço, para depois você querer se especializar. Aí eles falam para mim, mas você tem título de doutor, para você é fácil falar. Mas, na verdade, eu nunca tive uma carteira assinada. Eu tenho título de doutor, nunca tive uma carteira assinada. Os lugares que eu dei aula me pagavam por fora, faziam com um MEI, né? Ou então pagava só a hora a aula. Quando eu trabalhei para outro lugar também, era só como MEI, pagava só o MEI. Então, assim, eu não tenho carteira assinada até hoje. Então, assim, é difícil você falar, é fácil, você tem título de doutor, mas isso ainda não me ajudou tanto como as pessoas imaginam que ajudaria, né? O desemprego para quem tem um título de mestre e doutor está em 25%, está em o dobro da população normal. Então, assim, quem tem título de mestre e doutor está com desemprego mais alto do que a população normal, né? As pessoas acham que é o contrário. Vou conseguir fazer um mestrado e um doutorado e vou conseguir emprego mais rápido. Não, vai piorar a situação para você. Exatamente. Você vai fechar muitas portas, entendeu? Sim, então é bem complicado. No Brasil, infelizmente, a realidade está difícil, né? E também uma coisa que é interessante se destacar, quando você faz pós, mestrado, doutorado, você não tem que fazer isso para ter o título. Você tem que fazer para ter o conhecimento. Isso. Por que você quer aquele conhecimento? É interessante você saber o porquê que você está fazendo aquilo, o que você quer, onde você quer chegar. Faz sentido ter um doutorado? Faz sentido ter um MBA, uma pós? Isso tem que ser avaliado por você mesmo e não não, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer para conseguir emprego. Isso já está caindo em desuso. Hoje, as habilidades, foi o que eu falei, as competências, as habilidades e as atitudes, o famoso chá, que o pessoal fala aqui, é mais valorizado do que um diploma. Porque você ter o conhecimento e não saber passar, não saber utilizar, isso acaba não servindo de nada, né? E é uma ótima dica essa que você deu. E temos mais uma pergunta, tem um comentário aqui. O do Marco colocou, doutor, pode aumentar mais 80% das profissões, mais 80% das profissões vão ser extintas, porém temos algo importante dentro de nós. O tempo para empreender, novos valores em nossas vidas. Interações mais humanas, mentes unidas geram prosperidade e a área que vamos ver mais em frente. Exatamente. Foi isso aí. Colocação perfeita do Marcos. Aí a Elisângela também comentou aqui. Fiz meu mestrado, optando pelo mestrado profissional. Somente após um momento profissional no qual eu sabia exatamente onde me especializar para aplicar os conhecimentos teóricos na empresa onde trabalho. Exatamente. É bem isso. A gente tem que buscar conhecimento e não o título. É claro que se você que está entrando no mercado de trabalho não tiver nenhuma graduação, você vai ser menos competitivo do que quem tem uma graduação.
Mas no quesito pós-graduação, eu acredito que seja um pouco diferente. Você tem que saber onde quer para poder, onde quer chegar, para poder se especializar em relação a isso. Diga. Não, e esse ponto do Marco, né, sobre empreender, e aí sim entra a importância, das vezes, da pós e do MBA, para poder abrir sua mente, gerar conhecimento em você, para você criar condições, criar um negócio, e aí muda muito a de figura, né? O conhecimento, para você ter essa informação e sabedoria para usar isso. E aí muda um pouco. E outra questão também que ele comentou, que me saltou aqui um pouco a ideia, é essa questão que eu falei, que a gente tem uma cobrança muito grande de ter um currículo para ganhar emprego, né? Para conseguir um emprego. Mas, na verdade, cada vez com essa mudança, né, nós precisamos ser geradores de emprego. Quem se forma hoje numa universidade, acho que 20%, 23% da população tem ensino superior. Então, assim, esses 23% tem que ser responsável por gerar emprego para os outros. Não é ficar querendo emprego, entendeu? Quando a gente gera em nós a vontade de empreender, de criar um negócio, isso vai ajudar não só a gente, mas vai ajudar a população, né? Porque vai gerar emprego, vai gerar renda. Por isso que São Paulo é totalmente diferente do Rio de Janeiro. Porque lá em São Paulo as coisas acontecem porque tem muita empresa, muito empreendimento. Dentro das universidades já tem muitas empresas júnior, já tem muita gente empreendendo, gerando startups. Eu converso com as pessoas no Rio de Janeiro, mais para o interior, né? Que eu sou de Itaboraí, não sei quem conhece. E assim, até pessoas de Niterói, São Gonçalo, as pessoas nem sabem o que é uma startup. Então, assim, é uma falta de conhecimento tão grande e tão desatualizado que as pessoas estão totalmente por fora. Por quê? Porque estão querendo estudar para conseguir um emprego. Quanto, na verdade, o mundo de hoje, né, não é para você procurar emprego, é para você gerar negócio, gerar emprego, né, gerar algo, empreender. Cada vez mais vai ser necessário a gente empreender e criar coisas novas, né? Eu vi até não sei quem conhece o Murilo Gun, ele falou um negócio que mexeu muito comigo. Não é que os robôs estão roubando nosso emprego. A gente é que estava fazendo o trabalho que era de robô. Porque trabalho repetitivo não é capacidade nossa. Nossa capacidade é imaginativa, é criativa, é gerar coisas novas que ainda não existem. A gente é que estava se rebaixando, né, vamos dizer aqui entre aspas, rebaixando entre aspas, fazendo o trabalho que era de robô. Então, assim, quando a gente entende isso muda a nossa mente. Caraca, eu estava fazendo um trabalho de robô. Eu preciso fazer algo criativo, que seja da nossa personalidade, da nossa criação humana, né? Que é ser imaginativo, criativo e gerar essa transformação no mundo aí. E um termo que o Anderson montou aqui na Revtech é que a gente precisa se desrobotizar. Ele está até falando aqui estamos sendo desrobotizados. Isso. A gente precisa parar com essa atividade, né, repetitiva que muitas vezes causam mal à nossa própria saúde e começar a utilizar as nossas capacidades que hoje ainda a máquina não tem. Criatividade, senso crítico, empatia, são características que uma máquina não vai ter. Uma máquina não consegue fazer processos criativos como nós conseguimos. Então, a gente tem que cada vez mais aprofundar nessas habilidades. E outra coisa também que é porque o Anderson apresenta muito mais live do que eu, e ele fala muito também sobre a CLT vai acabar. O pessoal quase mata ele. Quase mata ele. Mas assim, a gente tem esse pensamento de que ainda duro, que se a CLT acabar, acabou a nossa vida. E é nessa hora que a gente precisa reaprender. Reaprender que empreender é uma oportunidade de ir além do que a gente é capaz. Por quê? Quando você é CLT, você tem o seu lado bom, né? Que você pode, se ficar doente, você ainda assim vai receber seu salário. Se tem férias, tem 13º, tem plano de saúde, muitas vezes. E quando você empreende, você não tem isso.
Mas, por outro lado, como CLT, você tem um salário fixo. E como empreendedor, você pode ir muito além, você pode chegar em lugares, fazer um sucesso muito grande. É claro que você vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar melhor, vai ter que se dedicar mais. E é isso que muitas pessoas não querem. Sair da zona de conforto para poder se expandir. Mas é questão de... Eu acredito que seja questão de tempo, porque as pessoas vão acabar tendo que... Os MEIs no Brasil cresceram muito além, e acho que o Anderson depois, se você puder, coloca aí no chat os dados, que a quantidade de MEI que cresceu para a quantidade de desempregado, e muita gente já parou de procurar emprego, já está empreendendo, mas não estão empreendendo como primeira opção, estão empreendendo como necessidade. Então, isso acaba fazendo com que eles não dão 100% de si. Não se preparam também. Não se preparam. Então, reaprender a aprender não é só em relação a coisas da tecnologia. Reaprender a aprender é tirar as limitações e as barreiras que a gente cria que nos impede de avançar. Seria legal se cada um hoje, todo mundo, fizesse uma reflexão sobre a nossa vida. O que na minha vida está errado que eu gostaria que mudasse? Se tiver alguma coisa errada na sua vida que você gostaria que mudasse, entenda. Você pode mudar. Você pode mudar essa coisa errada que tem na sua vida. Só precisa entender que você é o próprio responsável pela sua felicidade. Não é o governo, não é... É claro que o governo atrapalha bastante, mas é claro que existem muitas oportunidades. A própria indústria 4.0 está sendo meio que um oceano azul de oportunidades, porque são novos empregos que estão surgindo e não tem gente para trabalhar. Entendeu? Por exemplo, tem o exemplo do gestor de mídias digitais. Hoje em dia, muitas empresas precisam de um gestor de mídia, alguém para ficar lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, gerindo a imagem da empresa em relação ao consumidor, porque o consumidor pede isso hoje. E é difícil encontrar alguém que se intitule um gestor de mídias digitais. Então, o que precisa? Não tem curso para isso, não tem curso para você ser gestor de mídias digitais. Precisa de alguém que chegue e fale, eu dou conta de cuidar da sua mídia digital e eu faço isso, aquilo, então vamos lá, vamos fazer. Falta esse tipo de pessoas. Aí o Anderson colocou aqui, são 8 milhões de MEIs, 8 milhões de MEIs foram abertos no último ano, e 4,9 milhões de desalentados. Estas pessoas estão compartilhando os recursos e sua mão de obra. Isso é o mercado 4.0. O Anderson fez um artigo também sobre isso, sobre o mercado 4.0. O que é o mercado 4.0? É o compartilhamento de recursos. Hoje a pessoa pode... Revtech rumo à fronteira final. O Marco colocou... Hoje, você pode conseguir renda sem ter um CLT. Você pode alugar um quarto, você pode cuidar de um cachorrinho de um vizinho, tudo isso por aplicativo. Seja alugando o quarto, que é um recurso, seja uma mão de obra, cuidando do cachorrinho. Então, não precisa carteira assinada, não precisa nenhum título para você fazer isso. Então, esse é o mercado 4.0. E a gente também vai precisar se adaptar a ele. A gente vai precisar ter educação financeira, a gente vai precisar ter inteligência emocional para poder lidar com isso. E é isso que a gente quer trazer para vocês, que a Revtech quer trazer para vocês. Reaprender a aprender. E temos mais perguntas? Tem alguma coisa a dizer? Complementar essa questão, né, de... que a gente está, nesse momento, o empreendedorismo está crescendo, né? Tem uma força crescendo aí no país, né? No Brasil, essa força empreendedora. E uma coisa que eu li num livro e achei muito interessante, é que quando a gente chega, a gente se capacita, a gente precisa se capacitar, né? Mas a gente tem um limite.
o ser humano tem um limite, né? E por mais que a gente se esforce, a gente vai chegar, tem um limite físico mesmo, um limite mental, o limite do tempo também, né? A gente não consegue avançar, ter aquela experiência de quem tem 40, 50 anos hoje. Então, assim, existem alguns limites, algumas barreiras. Mas quando a gente chega na nossa capacidade máxima, hoje, essa capacidade ainda é mínima quando comparada à capacidade que a gente tem quando a gente conversa e troca com outras pessoas. Então, para a gente alcançar a nossa capacidade máxima hoje, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa se conectar, a gente precisa conversar, a gente precisa parar de perder tempo com certas coisas, com, sei lá, com bobeira, né? Com Netflix. Não que seja ruim, de vez em quando é bom, mas ficar o dia todo no Instagram, no Facebook, perdendo tempo. A gente precisa se conectar com pessoas. O que eu aprendi de 6 meses para cá, fazendo network, não foi assim, faculdade nenhuma me ensinou. Eu fui ao Brasil da última vez, eu estive em São Paulo, conheci pessoas assim incríveis que quem quer crescer, quem quer aproveitar o melhor tem que ir para São Paulo. Eu vi que vocês foram também, né? Sim, Pouco sim, a tempo. gente foi no Connect em São Paulo. Então, precisa estar nesses eventos, precisa estar conectado com pessoas que querem crescer e vão acrescentar, porque a nossa mente ela tem limites, ela tem barreiras. E a gente precisa romper essas barreiras acionando a cabeça de outras pessoas. Isso é bizarro, assim, de imaginar. A Exatamente. gente rompe essas barreiras quando a gente conhece outros lugares, conhece outras pessoas. E a nossa barreira mental, ela é muito física, ela está relacionada à nossa barreira física, né? Se a gente vive sempre com as mesmas pessoas, essa barreira física, né, de outras pessoas vão gerar barreiras mentais. Então a gente precisa quebrar essas barreiras físicas, essas barreiras geográficas, para começar a expandir a nossa capacidade mental. Então a nossa mente precisa e depende de outras pessoas, depende de outros lugares para poder crescer. Isso é muito interessante. É verdade. Um fato interessante é que a Revtech nasceu do networking. Pois é. Nasceu do networking. A gente começou, né, todo esse movimento e de uma demanda que surgiu de pessoas procurando o Anderson, porque como ele é gestor de TI, então as pessoas procuravam mais ele. Perguntando sobre indústria 4.0, aí ele falou assim, poxa, vamos fazer algo para poder ajudar as pessoas, para poder disseminar isso, porque nós estamos muito atrasados em relação aos outros países. E se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Né? A gente vai ficar para trás, não vai ter avanço nenhum. Então vamos fazer. Aí a gente começou, a gente tem vários parceiros que foram feitos, parcerias que foram feitas com esses eventos de networking, através do LinkedIn, conversando e através do networking honesto, né? Não é assim, sim, oi Lucas, vem cá, prazer Lucas, faz uma live comigo. Toma, leva meu currículo. Não é assim, é através da conversa, você ser interessante e não ser interesseiro, né? Então, e dá para perceber fácil, né, quando a pessoa é interesseiro ou interessante. Exatamente, dá sim. E a gente já está em 1 hora de live. Eu vou fazer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui, que eu vou fazer a última. E vou fazer mais uma aqui do LinkedIn que teve. Reaprender para sair da zona de conforto. Como é que a pessoa pode... Qual seria o gatilho que a pessoa pode usar para entender? Não, eu estou na zona de conforto, eu vou sair da zona de conforto. Eu acho que... Não sei se eu consegui entender a pergunta dele. Reaprender para como sair da zona de conforto. Assim, eu acho que será só isso mesmo. Foi isso que ele colocou. Mas eu acho que é basicamente isso. O que a gente pode fazer para sair da zona de conforto? Então, a primeira coisa é identificar que você está na zona de conforto, né? A primeira coisa, quando você identifica isso, você já tem 50% do caminho, porque a maioria das pessoas que estão na zona de conforto não sabem que estão na zona de conforto, né? Então, quando a pessoa identifica que está na zona de conforto, já é meio caminho andado. E aí a mente já começa a ficar incomodada com isso, né? Você já acorda insatisfeito, você já acorda já pensando assim, pô, eu tô aqui, mas eu poderia estar rendendo mais, eu tô aqui, mas eu sei que eu posso mais. E aí já começa a mudar.
E aí entra aquela história dos pensamentos, né, que vão gerando sentimentos, e os sentimentos geram ações, e ações geram resultados. Essa frase está bombando aí no Facebook, no Instagram, mas é verdade, porque o nosso pensamento que controla tudo, né? Quando a gente começa a botar na cabeça que, pô, comecei a pensar, pô, eu quero sair da zona do conforto. Você começa a gerar um sentimento que vai te mover, né? Vai mover você a sair da cama mais cedo, vai mover você a dormir mais tarde, às vezes. Uma coisa legal sobre isso, a gente fala muito sobre equilíbrio, né? Ah, a gente precisa buscar uma vida equilibrada. Mas, na verdade, se você ficar equilibrada, num período curto de tempo, principalmente, você vai ficar na zona de conforto para sempre. Porque o melhor equilíbrio que tem é na zona de conforto. Você fica ali, né? A vida totalmente equilibrada. Para sair da zona de conforto, você precisa desequilibrar. Em alguma coisa da sua vida, você vai ter que desequilibrar por um período. Não pode também ficar com uma vida desequilibrada durante anos. Mas durante, sei lá, um ano, você tem que desequilibrar. Você tem que fazer muito mais do que você fez. Porque senão você nunca vai sair dessa zona de conforto. Então, para você que quer empreender, por exemplo, vai ser uma dureza. Você vai ter que dormir tarde, acordar cedo, tirar dinheiro de onde não tem, fazer negócio, tentar aprender coisas que você não sabia, vai quebrar a cara, vai ser difícil, vai abrir mão às vezes de estar com o filho, vai abrir mão de estar com a esposa, com a namorada, fim de semana, nem pensar, férias, praia, nem pensar. Você vai desequilibrar várias áreas da sua vida. Para depois, quando as coisas derem certo, aí você fala, caraca, valeu a pena todo o esforço. Porque agora eu tenho condição, eu ganho 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na minha zona de conforto. Mas para você aumentar essas 4 vezes mais, não é a energia, né? A energia se transforma, né? A energia não se cria. Você precisa gerar uma energia diferenciada para aumentar esse ganho. Como eu falei, para eu vir morar na Alemanha foram 10 anos. 10 anos de sacrifício, pegando ônibus lotado. Hoje eu estou aqui aproveitando a Europa. Mas antes, ninguém Ai, que sabe o que legal, eu fiz. parabéns. Não sabe que eu pegava ônibus lotado, que eu pegava ônibus, 2 ônibus para ir para a faculdade e voltar. Eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E assim, era um desequilíbrio. Eu tinha que virava à noite na faculdade direto para estudar. Então, assim, algum momento da vida tem que desequilibrar. Não existe essa de equilíbrio. Equilíbrio é difícil. Você vai equilibrar, sei lá, depois de 10 anos, durante um período de 10 anos, sua vida ficou mais ou menos equilibrada. Mas em algum momento, durante esses 10 anos, você tem que desequilibrar, entendeu? Para você alcançar algo a mais. E aí é difícil, você vai ter um gasto energético, você vai gerar intrigas de relacionamento aí, às vezes se sua esposa, namorada não tiver com o mesmo pensamento, aí você vai ter que balancear o que vale a pena, o que não vale. Ah, você tem um casamento, pô, o casamento é minha prioridade, então eu vou me contentar ganhando menos, mas eu vou ter um casamento saudável. E aí você vai balanceando, isso é muito pessoal. Ah, minha esposa adora também, ela quer comigo, então vamos embora juntos, os dois vão se esforçar. Eu aqui na Alemanha também fiquei durante primeiro 2 meses longe da minha esposa, depois fiquei mais 4 meses longe dela, então no total foram 6 meses longe dela, né? Porque era uma questão que a gente estava junto nessa, a gente estava embarcando nessa junto, a gente precisava desequilibrar o nosso relacionamento, a gente ficou distante Mas valeu a só pena. fisicamente, mas a gente se falava todo dia, a gente mantinha o respeito, não tinha possibilidade de traição, de fidelidade, não existia essa possibilidade. Existia só o foco que era conseguir algo melhor para a nossa vida, né? E valeu a pena. É bacana, bacana. As pessoas pensam que a linha até o topo é reta, mas não. Ah, A linha até o não, topo tem várias curvas, tem momentos não, que você se questiona se realmente é isso, tem não, momentos que você desanima, que você quer voltar, que você quer. Mas o que você tem que não. fazer é persistir. Persistir no seu objetivo e entender que se está acontecendo alguma coisa que está te deixando incomodado, é sinal de que você está se mexendo, é sinal de que você vai chegar em algum lugar. Não pode desistir. Então, nossa live está chegando ao fim. Eu queria só deixar um recado para vocês que essa live não é para vendas nem nada, era só para passar mesmo a ideia do reaprender a aprender, de que é necessário, e dizer para vocês que eu e Lu, Dr. Lucas Jacques, já abrimos a pré-inscrição para o curso Reaprendendo a Aprender.
onde a gente vai falar sobre como funciona a nossa cabeça com o aprendizado. A gente vai dar técnicas para você aprender a fazer pesquisas de como você se adaptar. Vamos falar sobre o input, o processamento e o output, que são o que acontece na sua cabeça quando você precisa aprender algo. E vamos dar ferramentas de técnicas de leitura, técnicas de memorização, coisas que vão te ajudar a se sentir mais direcionado, né? Porque muita gente não sabe como fazer. Será que eu tenho a informação correta? Será que eu tenho será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou entendendo? Será que é isso mesmo? Porque hoje a informação ela está disponível aí pela internet. Você aprender é fácil. O problema é que as pessoas não têm técnica, não têm uma metodologia para fazer isso de uma forma que ela chega no final e fala, não, eu aprendi. Não ficar com aquela dúvida de, não sei, será? Talvez. E com aquela insegurança. Então, o link de inscrição tá, o Anderson já colocou aí no chat para quem quiser participar. A gente vai dar um descontinho para quem estiver na live. E é isso, Dr. Lucas. Muito obrigada mais uma vez. O seu recadinho final para o pessoal. Nada, obrigado a vocês aí, foi ótimo. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado a galera aí que assistiu, pela paciência, pelas perguntas, que foram perguntas muito boas para acrescentar aí. Infelizmente o tempo é curto, né? Por isso que esse curso vai ser muito bom, né? Para a gente poder aprofundar cada tópico que foi falado, para aprofundar essas questões de técnicas práticas, né? Para poder realmente colocar no dia a dia. E aí vai fazer a diferença muito maior na vida de cada um aí, para poder gerar essa mudança, essa transformação e começar a aprender, a reaprender e nunca deixar de aprender, né? A gente precisa quebrar essa mentira que falaram, que a gente primeiro estuda, aí acaba de estudar e começa a trabalhar. Já diziam isso, né? Que a gente precisava parar de... não, já acabei de estudar já, agora eu vou trabalhar. Não, isso é mentira. Acabou, não existe. Todo o tempo tem que estar estudando, se preparando. Eu já fui chamado muito de doido porque eu gostava de estudar. Você é doido, você gosta de estudar, entendeu? Aí agora as pessoas estão numa situação muito diferente da minha, entendeu? Porque parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Mas porque a gente sofre críticas, a gente acha até que a gente está errado, né? Será que eu estou errado, que eu estou estudando? Será que eu estou errado, que eu gosto de aprender, que eu gosto de ler? Parece que a gente está errado, mas não. A gente tem coisas que a gente precisa botar na cabeça e falar, não, realmente, não tem outra opção, não existe outra opção. Exatamente. E é isso, a gente tá junto aí para qualquer coisa. Só quem quiser me segue lá no Instagram, no Facebook, mandar mais dúvidas. Exatamente. Podem mandar as dúvidas aí pra gente. E muito obrigada aí todo mundo que participou, Marco, Anderson, a Dalva, todo mundo que mandou pergunta, Elisângela, todo mundo. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado aí da live, tá bom? Um abraço para vocês, abraço Lucas, obrigado mais uma obrigado vez. A vocês. E tchau, tchau.